Só da igreja com a paz, amém, igreja? Ora, Deus, estou feliz por estar debaixo da presença de Deus, né? Se alegra no Senhor, porque você está aqui. Muitos queriam estar no teu lugar, igreja. Muitos queriam estar sentados onde você está sentado. Muitos queriam estar glorificando, exaltando esse Deus vivo, né? Um está lá dentro da cadeia, um está nos hospitais com enfermidade, mas eu e você estamos aqui glorificando. Então abre a tua boca de profeta, mulher de Deus, glorifica o nome dele, exalta o nome dele nessa noite, porque enquanto nós exaltamos o nome dele debaixo desse templo aqui, ele está lá dentro da tua casa trabalhando no meio da tua família, no meio da tua parentela. Enquanto você está aqui adorando, glorificando, exaltando o nome dele, ele está trabalhando no meio de tua vida. Porque da forma que te exalta o nome de Deus, é da forma aquilo que tu vai receber. Aleluia. Abre lá comigo, lá na campanha, igreja. Glória a Deus, aleluia. Lá em Gênesis 32. Glória a Deus, aleluia. 26. Deus seja louvado, glorificado é o teu nome, Pai. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A minha Bíblia pode ser um pouco diferente que a dos irmãos, amém? Quem achou, diga amém comigo. Amém. Vamos estar lendo então. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Aleluia, que maravilha esse texto, né? Pode se assentar, igreja, dando glória, dando um aleluia. Oh, aleluia. Deus seja louvado, glorificado em teu nome. Eu sei que você é meu irmão, eu sou teu irmão, aqui somos servimos o mesmo Deus, né? O mesmo Cristo. Então não fica com vergonha, não toca do teu irmão do teu lado aí e fala para ele assim: é escolhido, mas foi já enganador. Ah, Jesus é eterno. Ah, papai, o negócio vai ficar estreito. Aperta o cinto que o negócio vai estreitar. Ah, Jesus é eterno. Bota um pouco do fundo musical, minha filha, por favor. Oh, aleluia. Eu sou pentecostal, gosto mesmo de dar lugar para o Espírito. A Bíblia vai dizer, igreja, sobre as nossas vidas. Antes de começar sobre esse texto, eu devo um pouco explicar da onde tudo começou, né? Porque a Bíblia vai dizer que Rebeca, Deus tinha falado para ela que tinha duas nações dentro da barriga dela. Mas só que Deus falou: tem uns gêmeos dentro da tua barriga, mas só que é duas nações. Aí vai dizer que Deus falou para ela: mas só que tem um seguinte, que o maior vai ter que servir o menor. Vou repetir. Que o maior vai ter que servir o maior. Não é o menor tem que servir o maior, não. É o maior que tem que servir o menor. Então Deus já tinha deixado uma promessa sobre a vida dela, que Jacó, que era o menor, né? E Esaú, que era maior. Então Deus já tinha prometido isso sobre a vida dela, sobre essas duas nações. E Deus tinha promessa na vida de Jacó e na vida de Esaú. Mas só que ela tinha tomado uma decisão precipitada, que não era bom. A Bíblia vai dizer que na hora que começa a nascer, os tempos se passam, Esaú cresce. A Bíblia vai dizer que Esaú ele cresce, mas só que cresce um homem guerreiro, caçador, um homem peludo, um homem que ia para caça, ia para guerrear, trazia da caça o alimento para o pai dele. Jacó não. Jacó era já um homem diferente. A Bíblia vai dizer que Jacó era um homem manso, tranquilo, vivia dentro de casa, não era um homem de guerra, não era um homem de peleja, mas vivia dentro de casa, era um homem calmo. Então você pode perceber que tem uma diferença entre os dois, não eram igual. A Bíblia vai dizer que mesmo assim os dois sendo diferentes, mas tinha a promessa de Deus. Vou repetir. Mesmo os dois sendo diferentes, tinha a promessa de Deus na vida dos dois. A Bíblia vai dizer que os dois começam a crescer. A Bíblia diz que Esaú ele vai para caça. Ele começa a caçar no campo. Todos nós sabemos que Esaú chegou
Na hora que ele chegou dentro de casa, ele chegou já um pouco cansado da caça, chegou um pouco com fome, mas só que Jacó estava dentro de casa, tinha feito um maná muito gostoso. Mas só que a Bíblia vai dizer que todos nós que vai para a guerra, isso é de ser humano, nós ficar cansado, a força se acabar, mas maior é que aquele que está comigo, contigo, para fortalecer a tua força. A Bíblia diz que na hora que ele chega dessa caça, ele pede para Jacó: me dá um pouco da tua gentilha, desse cozido um pouco vermelho. Jacó olha para ele e fala: então você vai ter que me vender a sua primogenitura. Não era para ele ter feito isso. A Bíblia diz que Esaú fala: tudo bem, já estou à beira da morte, já vou morrer, você pode pegar. Ele não deu valor àquilo que Deus tinha dado para ele. Isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que ele tinha vendido a primogenitura dele pelo um prato de comida de lentilha, qual que Jacó tinha oferecido para ele. Igreja, vamos passar pelo dia de hoje, porque aquilo que tu recebe de Deus, que é espiritual, que é a tua unção, que é a presença de Deus, mas só que não está dando valor em dia de hoje. As igrejas, as pessoas estão dando mais valor àquilo que é material da terra do que aquilo que é do Espírito. Todos nós sabemos, em Mateus 4, a Bíblia vai dizer que Jesus estava lá de jejum. A Bíblia vai dizer que ele foi para o deserto, foi levado no Espírito. Aí o diabo chega diante dele e fala: ó, quero ver se você se torna essa pedra que vira pão. Jesus olha para ele e fala: nem de pão viverá o homem, mas só que de toda a palavra de Deus. Sabe que Deus está falando para mim e para você, igreja? Não é das coisas da terra aquilo que vai florescer sobre a tua vida, mas o que vai te fortalecer e te botar de pé é aquilo que vem do alto, o Espírito de Deus. Vamos lá. A Bíblia diz que na hora ele vende, ele não liga muito para isso. Vendeu. Já é o primeiro erro de Esaú. Mas só que não era só Esaú que estava errado, Jacó também tinha errado. A Bíblia diz que Isaac chega para Esaú e fala: ó, eu já estou velho, eu já não consigo muito enxergar, já estou à beira da morte. Vá lá na caça, vai, traz para mim um cozido, prepara um cozido para mim e traz para mim. A Bíblia diz que a Rebeca tinha escutado isso. Isaac tinha falado isso para Esaú, mas só que ela tomou uma atitude precipitada que não era para ter tomado. A Bíblia diz que na hora ela escuta Isaac falando isso para Esaú. A primeira coisa, a atitude que ela faz, ela chega de perto de Jacó e fala: ó, meu filho, ó, eu escutei o teu pai falando que ele vai dar a bênção para Esaú, ele vai abençoar Esaú. Então vamos fazer o seguinte aqui. Deus já tinha prometido para Jacó que ele tinha uma promessa, mas só que ela botou o eu dela na frente, botou a mão dela na frente. Ela queria entrar na frente de Deus. Ela não deixou as promessas de Deus agir sobre Jacó. A Bíblia vai dizer que ela chega diante de Jacó e fala: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um cozido vermelho para você, e você pega esse cozido e leva para o teu pai. Aí Jacó olha para ela: olha só, como eu vou fazer isso? O meu irmão é peludo e eu sou liso. Quando ele encostar em mim, ele vai saber que não sou eu. A Bíblia vai dizer que ela pega e fala: como aí? Eu vou preparar aqui, eu vou pegar aqui uma roupa do teu irmão que eu tenho preparada, guardada. Você vai vestir essa pele de cordeiro, você veste, porque quando ele botar a mão em você, ele vai saber que é Saul. Então você pode perceber que ela já estava maquinando mal, aquilo que não era da vontade de Deus, e Deus olhando só de lá de cima e deixando acontecer, porque tem certa situação que Deus ele não intervém, Deus ele deixa acontecer para até ver aonde vai. Jesus Espírito, me segura, Pai. Deus, a Bíblia vai dizer que na hora ela chega, começa a dar esse conselho para Jacó.
Jacó pega, se veste com a roupa de Saul. A Bíblia vai dizer que ela preparou esse cozido e dá na mão de Jacó. A Bíblia diz que Jacó chega diante de Isaac e fala: aqui, pai, está aqui o cozido, come o cozido. Aí Isaac fala: chega mais perto de mim, porque eu quero encostar para ver com quem eu estou falando. A Bíblia diz que ele começa a encostar em Jacó, começa a passar a mão em Jacó. Aí ele pega e começa a falar: calma aí, a voz parece até de Jacó, mas a mão e o que eu estou passando parece de Saul. Ai, quebraça, mano, tocou bandaraçai. Vou repetir isso aqui. Isaac pegou e falou: a tua voz parece até de Jacó, mas só que a tua mão, quando eu estou alisando, é de Saul. Ele estava com as vestes de Saul, mas só que não era Saul, era Jacó. Ele podia estar até enganando o homem da terra, mas Deus, ele não estava enganando. Deus até permitiu. Por quê? Porque lá na frente Deus ia pegar ele. A Bíblia diz que na hora ele passa a mão, ele abençoa Jacó. E Saul está na caça, está caçando. A Bíblia diz que na hora que ele está caçando, ele volta. É aí que ele começa a oferecer. Ele falou: já abençoei. Mas não era eu, pai. Ué, mas eu abençoei porque eu pensei que era você. A Bíblia diz que Saul começa a ficar com raiva, queria matar Jacó. Então você pode perceber que já teve uma divisão no meio da casa. Sabe por quê? Porque Rebeca amava mais Jacó, Isaac amava mais Saul. Então já tinha uma divisão dentro do lar. E aonde tem divisão dentro do lar, não tem prosperamento na paz. Vou repetir. Vai doer, mas eu tenho que falar, igreja. Isso aqui dói mais pra mim. Aonde tem divisão dentro da casa, a casa ela não prospera. Ai, come on, tem que quebrar, sai. Na hora que tem essa divisão entre eles, Jacó querendo já matar o próprio irmão. A Bíblia diz que Isaac chega para Jacó e fala: vai para outra cidade, mas uma coisa que eu quero que você faça: você não vai casar mais com nenhuma mulher estrangeira. Casa com as filhas de Labão. A Bíblia vai dizer que ele vai, sai. Mas só diante ele ir, Jacó ele faz uma promessa. Ele levanta uma torre, uma pedra que estava sobre a cabeça dele. Ele unge, bota o azeite. E dali ele pega, faz essa promessa. E ele fala: Senhor, se o Senhor for comigo, me alimentar, me proteger, se for comigo para onde eu botar os pés, eu voltarei para a casa do meu pai, pela tua presença. Ele tinha feito essa promessa antes de ele ir. Ele vai, mas uma hora ele tinha que voltar. A Bíblia diz que ele começou a ir. Ele chega em Labão. A Bíblia diz que Labão começa a passar a perna também em Jacó. Olha, começa a ser trapaceado também. Por quê? Porque da mesma forma que ele tinha feito com Esaú, ele começou também a passar com Labão. É difícil dar glória. Na hora que ele pega, Labão passou por praticamente 7 anos trabalhando. Aí mais 7 anos trabalhou de novo para casar com as 2 filhas de Labão. A Bíblia diz que passou 14 anos, o homem sendo enganado. Como pode isso? O homem ficou enganado. A Bíblia diz que, mas só que interessante que Jacó, ele era prospero. Ele começou a prosperar na terra de Labão. E mesmo assim, Deus era com aquele homem. Deus era com ele. Mesmo da forma, tudo que ele tinha feito, Deus estava com Jacó. Por quê?
Porque aquilo que Deus promete, Ele não tira a promessa dele sobre a tua vida. Não importa a consequência que nós tomamos, a atitude que nós tomamos ou o erro que nós fazemos, a promessa dele continua de pé. A Bíblia vai dizer que na hora ele pega, fala, passou já 7 anos, os filhos de Labão começou a conspirar contra a vida de Jacó. Começou a falar, olha pai, esse homem está prosperando muito aqui. Esse homem está pegando todos os teus rebanhos. O que está acontecendo? Mas só que Deus, ele ouve tudo. Araçai. A Bíblia diz que Deus, ele toca no coração de Jacó e começa a falar com Jacó. E fala, Jacó, agora você vai ter que voltar para a terra da onde você veio dos teus pais. Você não vai ficar mais aqui. A Bíblia diz que Jacó, ele começou, a primeira coisa que ele fez foi falar com as mulheres dele. Falou, nós devemos ir embora. Nós não devemos ficar aqui. Nós vai ter que ir embora. A Bíblia vai dizer que elas começaram a concordar com Jacó. Porque tem que ter uma concordância. Porque sem concordância não tem como a Deus agir e fazer. A Bíblia diz que na hora eles teve essa concordância, Jacó, mas só que Esaú, Jacó tinha mandado uma mensagem para Saul. Mandou um mensageiro, me perdoa, homem, pelo que eu fiz contigo, por ter te enganado. Jacó começou a se humilhar pela mensagem que ele tinha mandado para Esaú. Por quê? Porque ele ficou sabendo que Saul estava vindo com 400 homens atrás dele para matar ele. E ele mandou essa mensagem. A Bíblia vai dizer que na hora ele manda essa mensagem, ele começa a dividir o grupo em 2. Ele fala e pensa, calma aí, se o meu irmão está atrás de mim para me matar, eu vou dividir, porque se ele pegar um, o outro vai conseguir fugir. O outro ele não vai conseguir pegar. A Bíblia diz que ele começou a pensar isso. Ele teve essa estratégia para pensar isso, meu pastor. A Bíblia vai dizer, quando ele pensou isso, as mulheres já estavam se preparando os campamentos para ir embora. Jacó preparando os campamentos para ir embora. A Bíblia diz que na hora que ele não fala nada com Labão, porque ele sabia, se ele falasse alguma coisa com Labão, Labão não ia deixar ele embora. Ele pega, vai embora escondido, sem falar nada com o homem. A Bíblia vai dizer, na hora que Labão chega do acampamento, que Labão tinha saído, ele começa a procurar, cadê minhas filhas? Cadê Jacó? Para onde Jacó foi? Para onde Jacó estava? A Bíblia diz que ele começou a saber aonde Jacó estava. A Bíblia diz que ele vai começar a ir atrás. Mas uma coisa que Raquel, que não era para ter feito, ela começou a pegar os ídolos do pai dela estranho. Ela pega esses ídolos do pai dela e leva escondido sem Jacó saber. Jacó estava como inocente e ela estava com os ídolos escondidos. A Bíblia diz que na hora que ela leva escondido por 2 coisas, ela podia ter levado esses ídolos. Primeiro, porque ela foi vendida pelo próprio pai. Principalmente, Jacó tinha comprado ela por trabalho. E ela podia vender aqueles ídolos. Porque ela foi vendida porque o pai dela não deu o dinheiro para ela. Então ela pensou, vou vender esses ídolos, porque meu pai não dividiu o dinheiro comigo. Então eu vou pegar os ídolos dele e vou vender. Segunda, ou ela adorava deuses estranhos. Não tinha outra coisa. Bíblia, você pode ler. A Bíblia vai dizer que ela pega, tá Jacó arrumando a tenda e tá indo. Ela pega os ídolos escondidos sem Jacó saber e sai. A Bíblia diz que na hora que ele sai, mas só que interessante que chega um certo momento, Labão acha Jacó.
A Bíblia diz que na hora que Labão acha Jacó, é aí que o negócio começa a estreitar sobre os dois. O negócio não ficou bom. Ele começa a falar: por quê, hein? Por que você fizesse isso comigo? Levaste as minhas filhas aí escondida de mim e nem dá para mim despedir delas. Por que, Jacó, você fizesse isso? Jacó calmamente falou: se eu fizesse, te avisasse, você não ia deixar eu ir embora. Tu é me prender lá. Porque Jacó já estava trabalhando como escravo. Porque tudo tem uma permissão de Deus. Porque o que faz é o que se paga. E o que planta é o que tu vai colher. Darás. Que blasfemo, culpa andarás sai. E canto e blasfemarás a Jesus eterno. Ai, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele começa a falar. Ele começa a falar com Jacó: por que você fizeste isso, homem? Não deixou nem eu despedir das minhas filhas, não deixou nem eu falar com ela. Jacó começa a falar com ele. E Jacó fala: então vamos fazer o seguinte. Vamos formar essa aliança entre eu e você. Porque depois que cada um virar as costas, eu não faço mal a você e você não faz a mal a mim. Eles formaram essa aliança. Porque naquele tempo não é um tempo de hoje. Era um tempo mais severo. Um tempo mais duro. Hoje nós vivemos pela graça. A graça. Na hora que ele tem essa aliança com ele, a Bíblia vai dizer que eles formam ali um pacto. Cada um vai para o seu lado. Labão volta para a terra dele. Jacó continua o caminho a qual que Deus tinha direcionado ele. Mas só que uma hora ele tinha que chegar em Jaboque. Uma hora Jacó ele tinha que ter esse encontro com Deus. E Esaú estava atrás dele, querendo matar ele. Mas o que me chama a atenção dentro do texto, que primeiro, antes de ele ter encontro com Esaú, primeiro ele tinha que ter encontro com Deus. Deus não ia deixar ele ter encontro com Saul primeiro. Porque Deus conhecia Jacó. Porque quando Isaac perguntou quem era ele, ele falou que era Saul, mas não era. A Bíblia vai dizer que ele pega a família dele. Caminha, ó. Tá caminhando. Chega perto de Jaboque, ele faz atravessar o rio. Ele e a família, mas só que ele fica. Nesse tempo que ele fica é aonde que ele teve encontro com o próprio Deus. Porque uma hora Deus tem a marca para ter esse encontro. Não tinha como ele escapar. Porque Jacó ele tinha promessa. Mas não podia continuar da mesma forma que ele estava. Vou repetir isso aqui. Darás, quebras, Ramão, picam, tibraçai. Jacó ele tinha promessa com Deus, mas Deus falou: mas eu não posso deixar da forma como você está. Eu não posso deixar da mesma maneira que tu é. Além de eu mudar você, eu vou mudar toda a sua estrutura. Rebedecam, tibraçai. Ah, Jesus é eterno. A Bíblia vai dizer que aonde nós lemos, ele começou a ter essa luta. Darás. Ele começou a ter essa briga entre ele e o anjo. Daraçai.
começando de madrugada. Você pode perceber que a luta demorou a noite toda. O anjo olha para ele, porque a Bíblia vai dizer, uns falam que é anjo, outros falam que é Deus. Mas o próprio Isaías fala que é o próprio Deus. Para mim foi Deus. Porque Deus queria testar a força de Jacó. Deus queria testar até onde Jacó ele podia ir. Darácia. Ah, Jesus é eterno. Deus queria testar a força de Jacó. Até a força onde ele pode ir. A Bíblia vai dizer que ele começou a segurar, não deixar o anjo sumir. Tentando aquela luta, aquela força. Chegou um certo tempo que a Bíblia vai dizer que começou a tocar sobre a coxa dele, deslocou a coxa dele. Mas o que me chama a atenção dentro do texto, que mesmo Jacó, com a coxa deslocada, ele não largou aquilo que podia abençoar ele. O homem, além de estar cansado, estava ferido. Além de o homem estar exausto, estava ferido. Porque para ter encontro com Deus, para ter prova com Deus, a marca fica. Começou a ter essa luta com ele e não largou mesmo ferido. Mesmo com a perna machucada, ele estava segurando Deus e falando, eu posso estar arrebentado, mas a ti eu não te largo. Eu posso estar ferido, mas a ti eu não te largo. Eu posso estar exaustado, cansado, ferido, mas a ti eu não te largo até tu me abençoar. Igreja, tem guerra que Deus ele permite sobre a nossa vida. Não é para nos matar, era para formar o nosso caráter e para ver até a força aonde você tem. Deus queria provar Jacó. Deus queria saber quem era Jacó depois da luta. Porque tem luta que não é para te matar, é para te formar no novo vaso. É bem da encarnação. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus faz uma pergunta para ele. A mesma pergunta que Isaac fez. É aí, ó. Ah, Jesus. Ah, Jesus eterno. Aí Deus fala para ele, quem é tu? Ai, aí pegou. Olha a pergunta que Deus fala para Jacó. A mesma pergunta que Isaac fez. Porque Isaac estava cego, não conseguia enxergar. Mas Deus enxergava. Mas Deus perguntou para ele, quem é tu? Quem é você? Aí ele fala, Senhor, sou Jacó. Já estava ferido, ó. Já estava com a marca já da luta, ó. Quem é você, Jacó? Quem é você, Jacó? Cansado, exausto. Depois que Deus deixou aquele homem exausto, depois que Deus deixou aquele homem machucado, aí Deus pergunta, quem é você? Quem é você? Amanto e braçopandará. Quem é você? No meio da luta, Deus está te perguntando: quem é você?
Porque se ele mentia, a bênção não ia descer. Porque Deus já sabia quem ele era. Jacó, Isaac, passou a mão, reconheceu por fora. Deus reconheceu Jacó, foi por dentro. Não precisou passar a mão. E Deus falou, não se preocupa não, Jacó. Tu pode estar enganando teu irmão lá, mas lá na frente tu vai ter um encontro comigo. E quando você tem esse encontro comigo, eu não vou precisar passar a mão de você para saber quem tu é. Eu vou fazer você passar o que tem que passar. Por quê? Sabe por que nós passamos por luta hoje? É pelos frutos que nós colhemos quando nós estávamos lá no mundo. Aí Deus está falando, ei, o que tu fez lá quando não estava na minha presença, eu vou te mudar dentro da minha presença. Eu vou mudar você por dentro da minha presença. Eu estava estudando esse texto dentro de casa, eu falei, meu Deus, por favor, não faz isso comigo, pai. Não faz. Se eu não fizer o que teu irmão, igreja, quem vai ser cobrado vai ser eu. Amém, pequeno que é um alto preço. Mas tem gente que olha, não dá nada, mas é preço pagado, minha pastora. Para fazer a vontade de Deus, igreja, não é fácil. É choro, não dá. Você pode me olhar por fora, eu posso olhar você por fora. Daraçai. É um preço alto para pagar. Darás. Deus queria mudar Jacó da forma que ele era. Porque só o nome dele já dizia enganador. E Deus falou, hoje você não vai ser chamado mais Jacó. Hoje você vai ser chamado Israel. Dará secando e braçai. Além de Deus mudar ele por dentro, mudou o caráter dele, mudou o nome dele. Porque quando Deus quer mudar, Deus não faça nada pela metade. Deus, ele faça tudo aquilo por completo. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Se tem alguém da tua família precisa ser mudado, não se preocupa. Uma hora ele vai ter esse encontro com o papai. Uma hora ele vai ter esse encontro com Deus. E quando ele tiver esse encontro com Deus, se prepara, as coisas vai ter que mudar. Não vai ser encontro com você, porque você já cansou de falar, você já cansou de dar conselho, você já cansou de dizer. E Deus está falando, se preocupa não, agora não é mais com o homem, é comigo. Porque eu não vejo o homem por fora como o homem vê. Eu vejo por dentro, eu mudo por dentro, eu faço por dentro, eu restauro por dentro, eu quebro por dentro. E mante canto e braço pembaraçai, amando e braço bende que pambara. Eu vejo gente aqui nessa noite com família pedindo mudança e falando, papai, muda porque eu não aguento mais. E manto compandará. E Deus está falando nessa noite, não se preocupa, o encontro agora é comigo. Tu tá cansado já de lutar, tu tá cansado de lutar, tu tá carregando até tuas feridas, mas não se preocupe, através dessa cicatriz tem mudança, tem restauração na tua casa, tem vitória pra tua vida, tem bênção pra você, porque o que vai trazer bênção pra mim e pra você é marca da promessa que Deus vai deixar em tu. O que é evangelista? A prova que
mandou cobandarassa. Ela deixa a marca. De canto e braço. A prova que tu passa, ela deixa a marca. Ó, deixou, ó. Até ele morrer, o homem ficou mancando. Mas o homem foi abençoado. Tô machucado, mas só vou largar Jesus. Tô na guerra, porque tô nos tempos de guerra. O nosso irmão falou, é tempo de guerra, igreja. Mas a nossa guerra não é contra o irmão que está do nosso lado, não. Não. É contra o inimigo das nossas almas. É o diabo, é esse que nós devemos guerrear. É ele que está nos destacando, atacando nós. É ele que está fazendo nós parar. A nossa é a luta com ele. Aí tu tá falando, evangelista, mas eu tô cansado já de lutar. Eu já tô exausto, se preocupa não. Continua segurando nele. Porque enquanto tu tá segurando nele, tem esperança. Enquanto tu tá segurando nele, tem vida, tem mudança, tem vitória pra tua vida. Evangelista, mas tá doendo, tá deixando marca aí. É pra isso mesmo. É pra deixar marca. E mandou copantará. Porque quem olhar pra você e ver a marca vai olhar. É peleja, é guerreira, é guerreiro, lutou. Hoje tá uma benção. Quem olhar pra você vai falar lá, eu tô vendo a marca. Mas aquela mulher, ela foi guerreira. Aquela mulher, ela foi guerreira. Se põe de pé, igreja. Deus Santo. General de Batara. Queria louvar um louvor. Pode, pastora? Levanta a tua mão e exalta o nome do Senhor. Exalta o nome dele porque tu tá aqui. Não solta a mão desse Deus que tu serve. Tá doendo, segura. O barco tá afundando, continua segurando. Amandaraçai, canto copandarácia. Não tô aguentando, evangelista. Segura até a bênção vir, até a promessa se cumprir. Evangelista, eu tô dando tempo, já tô cansado. A promessa não chegou. Segura, não solta até a promessa se cumprir. Ai, mande que pandarácia, abanto e braço para parar. O Pai tá falando nessa noite pra mim aqui nessa noite, que tem gente que tá cansado de tanto de lutar, mas Jesus tá falando pra mim, ei, não para mesmo que a promessa não se cumpriu, não para, continua segurando aquele que te fortalece, aquele que te sustenta, aquele que anda contigo lado a lado, mesmo não se cumprindo, continua segurando na mão dele. Aleluia. Uma hora a benção vai vir. Darás, que bom, te braçai. Amandarás, anto e braço bandarás. Ah, Jesus eterno. Ah, general de terra. Eu queria cantar Se Não Te Ouvir. Glória. Levanta a tua mão, bota a mão no teu coração. Uma levanta, outra bota no teu coração. Vou começar a profetizar na tua vida. Vou começar a fazer igual Ezequiel. Porque às vezes eu dou um de louco mesmo dentro da minha casa, na minha família. Quando tudo está revirado, tudo está... Pensa que está tudo perdido, é aí que eu começo a profetizar. Aí que eu começo a falar, começo a profetizar. Porque quem olha por fora não sabe a prova que tu está passando, ó. Quem te olha por fora não sabe o processo que tu está passando, ó.
Mas dá uma de maluco, uma de louco dentro de casa mesmo pra você mesmo. Eu profetizo que a partir de hoje vai ser tudo se pôr no meu, vai ser tudo pôr no lugar. Porque o meu Senhor, Ele vai botar no lugar aquilo que estava espalhado. Remando cobandará. Começa a profetizar. Começa a profetizar no meio do teu vale. No meio aonde acha que não tem mais esperança. Ai, cando e blasfemando e blassobandaraçai. Pior que eu não sei cantar ela. Se eu não te ouvir. Vi, eu morro, se eu não te ouvir, eu pereço. Ó Zé livramento, no meio do tormento, a voz é tudo. Ô igreja, que coisa linda. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, meu Deus eterno. Oh, aleluia. Isso. Senhor, sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, aleluia, Pai. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, disser toda a confusão e traz luz na escuridão. É assim que Deus vai fazer. Ambandaraçai, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Não é dessa forma? Silenciar todas as vozes, menos a tua. Não é assim, igreja? A tua. Se não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. A voz dele é tudo pra nossa vida. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança, começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia, Pai. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Mandaracei, que mandaracei. Fala, Deus. Mando e campandaraçai. Fala, Deus. E canto
para sair. Sim, até Fui pra sopa para sair. Fala Deus. Fala Deus. Nos toca, Pai. Toca-me com brasa do altar. Toca. Fala Deus. Fala Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, Pai, pra nossa vida, Jesus. Mas eu te ouvi, mandará sai, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Ambaraçai. Palma para Jesus, porque toda a honra aqui, toda a honra e toda a glória é para Ele. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a cada vez mais esse ministério, né? Abençoar também o nosso pastor presidente, né? Que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é com aquele homem, né? Abençoar também os levitas, parabéns. Amém, igreja? Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.